TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Esse é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural aqui do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Muito obrigado mesmo por sua audiência, vocês são muito importantes por estar nos acompanhando aí toda semana aí falando sobre prevenção. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Daniel Reis, ele que é um varginhense, ele é professor ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, e vamos falar sobre comunicação social, vamos falar como é que a gente faz para mobilizar as pessoas, né, Daniel? Primeiro gostaria que você dar as boas-vindas, te agradecer por estar participando conosco, que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Obrigado, doutor Adilson. Meu nome, então, é Daniel, obrigado a todos que estão nos assistindo. Como o doutor Adilson falou, eu estou terminando meu doutorado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz minha graduação, meu mestrado na Universidade Federal, e a gente trabalha principalmente com a questão da mobilização social, ou como comunicar para mobilizar as pessoas. Me conta um pouquinho do seu currículo aí, ó. Da onde que veio seu currículo aí, ó? Na verdade, a gente, dentro da Universidade Federal, a gente trabalhando com relações públicas, após concluir a minha graduação, eu trabalhei com a Vale do Rio Doce, também na questão de mobilização social, e desde então a gente desenvolve pesquisas relacionadas com a mobilização, principalmente com a questão de como que públicos se formam e se movem nessa nossa sociedade, nessa sociedade moderna, e como que a gente pode influenciar o processo de formação desses públicos. Olha aí, pessoal, nós estamos querendo saber como é que nós vamos fazer a sua cabeça, da você que está assistindo aí agora a nossa programação, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, né, Daniel? Exato. E como é que nós vamos atingir, já que o nosso programa é de medicina preventiva, Daniel, nós queremos fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Mas neste momento que nós estamos falando aqui, talvez nós estamos concorrendo com uma das principais emissoras que, sei lá qual que é o nível de audiência altíssimo, e nós aqui numa TV educativa. O que você nos recomenda? Como é que você, como observador, uma situação dessa, já que você vive nesse meio acadêmico, Daniel? A questão é realmente muito complicada, de como que você vai trabalhar com a medicina preventiva, porque o trabalho da medicina preventiva é um trabalho de mobilizar as pessoas. É um trabalho de você criar consciência nas pessoas de que elas têm um problema, o problema é a prevenção, elas têm uma causa, é preciso fazer esse tipo de prevenção. E não é só uma questão do horário. O mundo inteiro, hoje, ele é um mundo muito rápido. A gente está sempre conectado o tempo todo, informação o tempo todo, muita informação que muitas vezes não é tão verdadeira. E a gente tem a questão, onde está a nossa atenção? Para onde a gente vai olhar? O que a gente vai prestar atenção em um determinado momento? É muito nisso que a gente começou a trabalhar. Desde 2001, o nosso grupo de pesquisa, eu entrei mais recente, mas desde 2001 esse grupo de pesquisa começou. E muitos dos nossos trabalhos relacionados com mobilização social foram justamente no sentido de pensar, por exemplo, prevenção de dengue, prevenção de algumas doenças, questões ambientais, e como que a gente mobiliza as pessoas para isso. Esse desafio que a gente tentou desde então. Falou de dengue, eu entendi dente. Dengue. Falei assim, como é que eu vou prevenir dor de dente também, né? Dengue. Como é que seria essa situação? O que você está nos propondo, Daniel? Assim? Na verdade, a gente mesmo, o nosso trabalho aqui, ele é muito mais de começar algo do que de criar um grande movimento. O movimento social, a mobilização social, hoje em dia, ela depende das pessoas terem aquela causa, levarem aquela causa, criarem vínculo com aquela causa. No caso, a causa da prevenção. Quando a gente pensa em mobilização social, uma das questões primeiras é onde a comunicação está aí. Por que a comunicação é importante? Nós sempre falamos, é melhor prevenir do que remediar. Isso está na mente das pessoas já. Está na mente. Que o tratamento é muito difícil, muito mais caro.
que se a pessoa se cuidasse, ela gastaria muito menos. Isso já está no inconsciente coletivo e nós estamos aqui repetindo, Daniel. Porque não basta só a causa estar lá. As pessoas, elas precisam ter algumas outras questões para você mobilizar elas. Precisa, por exemplo, oferecer um caminho. O caminho que você vai seguir. Quais ações que você vai seguir para fazer isso? Você, por exemplo, vai falar não apenas a prevenção, ela é importante, mas falar, olha, é assim Qual que ganho? você... É mais do que só o ganho. O que a pessoa pode ganhar se ela fizer essas e essas ações? Essas e essas ações. Mas as pessoas estão cansadas, estão carecas de saber o que precisa ser feito e nós não fazemos. Será que tem a ver com prazer, Daniel? Com certeza existe uma questão do ganho momentâneo. Quando aí você está falando de um movimento social, qualquer causa social, que o ganho é futuro, que você não consegue fazer isso ficar tangível para as pessoas, muitas vezes elas vão falar, não, eu tenho um ganho momentâneo com aquilo, esse outro que eu não estou vendo, a minha perda agora, como ela está lá mais para frente, as pessoas acabam relaxando. E isso é uma questão que a comunicação tem que trabalhar em cima de qualquer tipo de mobilização. Como que você mostra para as pessoas o rumo correto que elas devem agir e por que elas devem agir. Também é uma questão importante a gente reconhecer que a atenção das pessoas, como tem muitas informações, a atenção das pessoas passa muito rápido de um assunto para o outro. Então, alguns momentos são mais propícios para a gente fazer campanhas de prevenção de doenças do que outros. Datas comemorativas, por exemplo. Sim, né? Sempre tentamos acompanhar as datas, porque todas as mídias já estão falando, né? Exatamente. A gente vai e pega uma carona atrás aí. Essa é uma questão importante, entender como as mídias funcionam. Quando a gente começa a compreender tanto a televisão, o rádio, a internet, as mídias digitais hoje em dia, o funcionamento delas, a gente consegue fazer uma estratégia de comunicação que nos ajuda a chegar nesse objetivo. Então é importante não só entender o público, entender a nossa causa, mas também entender as mídias. Nós estamos no mês de junho, estamos no inverno aí, que tem a questão dos fogos de artifício, né, que causam um grande número de acidentes, aí os acidentes, as queimaduras com fogos de artifício. O que você sugere, então, que ele poderia falar para esse público que está nos ouvindo agora? Para o público em si, talvez eu não saiba, mas como a gente poderia pensar esse tipo de campanha, é uma campanha muito tradicional. É a campanha de prevenção contra os fogos de artifício, de prevenção de não utilizar os fogos de artifício. Um dos principais argumentos são os danos. Você mostrar para as pessoas que o problema existe. Quando a gente fala de mobilização, a gente costuma dizer que a primeira questão é sempre provar que a causa é concreta. Qual é o problema? Qual é o perigo? Os fogos de artifício... queimadura. Então, seria botar gente mutilada aí, não, né, pelo fogo, não precisa, cegueira, né? Tipo, muitas vezes a gente não vai precisar chegar no mostrar mesmo, mas às vezes é importante. Por exemplo, o cigarro, durante algum tempo, quando começou a fazer essas campanhas de prevenção, de parar de fumar, uma das estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde até hoje em dia foram imagens chocantes. Reduziu muito, né? Reduziu demais. Daniel, vou te segurar um pouquinho aí para a gente chamar o nosso intervalo comercial, mas nós voltamos rapidinho aqui com o Dr. Daniel Reis falando sobre comunicação social. Nós voltamos já já. É possível se sentir forte depois de ser vítima de transfobia. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível confiar depois de ter vivido na rua. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone. Ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Pátria Educadora.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje aqui entrevistando agradavelmente o nosso amigo Dr. Daniel Reis, que é professor de comunicação social e é especialista fazendo doutorado na questão de mobilização. Como é que nós vamos fazer com que você e do outro lado, né, entenda a nossa mensagem aqui, nossa do Momento da Saúde, que melhor prevenir, que remediar, que, olha, nesses momentos de inverno, cuidado com os fogos de artifício, cuidado com o cigarro, o doutor Daniel lembrou muito bem. Daniel, então o pessoal, já levantamos o problema, né? As pessoas já sabem, né? São as queimaduras, é a questão do cigarro, da bebida, dos acidentes. E aí, já estão conscientes. O que nós devemos fazer para que eles possam nos ajudar mais ainda? Então, quando a gente começou a estudar mobilização, a gente começou a estudar o fenômeno de coletivização, que é como que a gente transforma uma causa numa causa pública, ou seja, compartilhada por todo mundo. Como contagiar as outras pessoas de que essa bandeira que nós carregamos da prevenção é importante para o bem de todos. Exato, porque sozinho o nosso impacto na sociedade é muito pequeno. Sozinho a gente não é nada. A gente não consegue. A gente precisa com que os outros também entendam e lutem junto com a gente para que a gente chegue aos nossos objetivos. Esse processo de coletivização, a gente começou a estudar ele e percebeu que ele está ligado principalmente com 4 questões. A primeira é essa que a gente já falou, o problema ser concreto. Eu tenho que mostrar para a pessoa que existe. E nesse ponto, uma das questões mais difíceis é você se colocar no lugar do outro. Por quê? Pra gente, para você que está lá acompanhando aquilo, que vive nessa área, você vê várias questões como problemáticas. É normal na sua vida. Mas e para pessoas que não têm contato com aquilo? Os jovens, por exemplo. Para os jovens. Os jovens sempre acham que são eternos, acham que não acontece nada com eles, que eles são super-homens. Eu lembro aí a questão das motocicletas, né? Dos acidentes de moto, essa adrenalina que é tão valorizada, quebra de recordes e os danos que podem trazer a saúde das pessoas. Exatamente. Se você pega jovens, muitas vezes os jovens eles não têm uma noção porque não conviveram ainda com algumas doenças, com algumas condições, não tiveram tanta experiência com aquilo, então para eles o problema está muito longe. Aquele problema, por mais que alguém fale, o problema existe, para ele não é concreto na vida dele. Como que a gente... Os pais, os avós falando aí, entra por um ouvido e sai pelo outro. Como que a gente vai provar para eles que o problema existe? Por isso que o primeiro passo, a concretude do problema, ele não é tão fácil como parece. A gente vai ter que mobilizar as estatísticas, casos, testemunhas. A gente vai ter que mostrar para ele que aquilo existe mesmo. Nós vamos ter que correr atrás dos jovens, então, onde eles estiverem. Não só correr atrás do jovem, mas correr atrás de algo que o jovem entenda. Como ele pode, claro, como ele pode entender aquilo como um problema para ele. E não só um problema lá pro vô, pra avó, um problema de alguém conhecido. Acho que é problema dos outros, né? Esse daí é uma questão muito importante. A segunda estágio, que a gente fala, a segunda etapa da coletivização, está ligada justamente com você entender que o problema, não só ele existe, como ele é coletivo. Ou seja, não é um problema do outro, é um problema nosso. Traz danos, né? Traz danos para todo mundo. Principalmente para a nossa poupança coletiva. Todos nós pagamos nossos impostos, mas depois, com essa poupança coletiva, nós vamos ter que pagar os danos, seja dos acidentes, seja das doenças, sai caro, né, Daniel? Exato. Esse é um argumento muito importante nesse momento. Você mostrar para a pessoa o impacto que aquilo tem na sociedade como um todo. No bolso dela. Ou então mesmo quando você está falando, no caso que a gente estava pensando em fogos de artifício, o estrago que isso pode fazer na vida dos outros que vivem com a gente. No longo prazo. No longo prazo. Para a família, né? Traz danos assim que são terríveis, né? É sempre uma questão de mostrar que o problema atinge mais pessoas do que apenas aquele jovem, aquela pessoa naquele momento. Tanto é que o número de deficientes que nós temos, né, sejam deficientes motores ou deficientes auditivos, deficientes visuais, todo tipo de deficiência, sequelas que vem aí com os falta de cuidados que as pessoas deveriam ter. Com certeza. Se a gente consegue, então, primeiro, mostrar que o problema é concreto. Em segundo lugar, mostrar que ele é público, ou seja, que ele atinge mais pessoas, a gente passa para o terceiro, que talvez nesse caso seja o mais difícil. Diga. Mostrar que uma mudança é possível. Mostrar que dá para a gente seguir algum caminho. De que é possível, né? De que é possível mudar isso. Né? Com medidas simples, às vezes, é possível a gente conseguir
tratar grandes problemas. A gente tem que mostrar um exemplo, como eu falei, a gente trabalhou muitas vezes já ligado com a Secretaria de Saúde em campanhas de dengue. E é uma medida simples para o combate ao Aedes aegypti. São 10 minutos, né? 10 minutos para combater o ciclo de um mosquito que nós estaríamos, se as pessoas tomassem esses cuidados pelo menos uma vez por semana, nós eliminaríamos o problema da doença. E aí, como que a gente não consegue até hoje? Como é? Eu pergunto para o senhor, doutor Daniel. Um dos problemas que a gente identificou, porque todo o processo de comunicação, ele começa num diagnóstico, igualzinho na medicina. Sim. Um dos problemas que a gente diagnosticou em relação à dengue é que as pessoas, elas sabem que o problema existe, sabem que o problema é de todo mundo, mas elas não acreditam nos 10 minutos. Porque ela não é que ela acha que os 10 minutos não funcionam, mas muitas vezes ela não acredita que o vizinho dela vai fazer os 10 minutos. Né? Quer dizer, não adianta nada, né? Eu faço a minha parte, mas o resto das outras pessoas não fazem, do meu bairro não fazem. Não fazem. Então, por que eu vou continuar insistindo naquele tipo de ação? Mas aí a pessoa vai e adoece. Ela passa a acreditar mais e passa a tomar cuidados? Ela passa, mas tem uma tendência a achar que a culpa foi do outro. Achar que a culpa é do outro, como sempre, né? Então, a situação... Como a culpa é do outro, o sucesso do outro também incomoda, né, Daniel? Com certeza. Ainda mais para você que trabalha com essa questão das mídias sociais. Como é que esse contágio pode ser positivo, como pode ser negativo também, Com certeza. Né? Nas mídias sociais, tudo está muito amplificado hoje em dia. Né? É uma questão muito importante de discutir como que a gente faz esse tipo de informação chegar nas pessoas por meio das mídias sociais. Para conseguir mostrar que é possível de solução, a gente costuma trabalhar muito com a ideia de informação qualificada. E aqui é mais ou menos o que você faz. Trazer informações qualificadas para as pessoas. Falar, explicar numa posição de um médico, de um especialista, que tenha o conhecimento sobre aquilo. Mas é uma questão. A gente tem que cercar as pessoas de todos os lados. Então, trazer informações qualificadas nem sempre é tão simples. Às vezes você vai ter um programa, mas às vezes você vai precisar que essa informação esteja na internet. Você vai precisar que ela atinja pessoas... Tem que ser repetido as ações, né? Tem que ser repetido. É o outdoor, é uma faixazinha que coloca. Exatamente. Qualquer ação, a rádio, né, a internet, usar várias formas de mídia para atingir o mesmo objetivo. Usar uma mídia só não adianta. Não adianta, né? Porque você não consegue fazer uma campanha que realmente toque uma pluralidade de pessoas que é necessário para fazer um movimento acontecer. Quantos por cento você acha que precisa da gente atingir da sociedade? Não precisa de muito. Depende de quantos por cento dessas pessoas estão realmente engajadas. Porque a maior mídia de todas continua sendo as outras pessoas. Eu, humildemente, achei que 10%, aí, se a gente conseguisse atingir 10%, mas é muita coisa. Você imagina bem, 130 mil habitantes, se nós conseguíssemos 13 mil pessoas, seria uma ação muito importante. Então, seria uma ação que mudaria muito. Mas essa ideia da gente sempre estar em contato com as pessoas e as próprias pessoas serem mídia, através do boca a boca. Com boca a boca. Comentar um com o outro sobre aquilo. Isso é muito importante. Dr. Daniel Reis, professor de mídias sociais, está aqui conosco falando como é que nós podemos ser mais efetivos na nossa publicidade, naquilo que nós estamos tentando fazer a cabeça de todos. Por isso, não percam o nosso próximo bloco, nós voltamos rapidinho, já já. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal. Pois eu transmito os 3 vírus, como eu não tenho igual. É zika, dengue e chikungunya, por isso eu posso te derrubar. Tu não me pega com tua unha, não adianta buzinar. Eu vivo mesmo é do Criador, água da chuva, poça e viro. Se não quiser que eu lhe como, melhor não deixar que eu saia vivo. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é Mosquito, o odioso do Egito. Não deixe água parada, limpe todo o seu quintal. Não deixe ficar vivo quem te deixa assim tão mal. Não deixe água parada.
mosquito, o odioso do Egito. O meu nome é mosquito, o odioso do Egito. Eu sou dengoso e perigoso, minha picada é do mal, pois eu transmito os 3 vírus como é um peitoral. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje conversando aqui com o Dr. Daniel Reis, ele que é professor de mídias sociais e mobilização social de uma maneira geral. Estamos aqui como nós tornarmos mais efetivos essa mensagem que nós tentamos passar para todos vocês sobre prevenção, de que é melhor prevenir do que remediar. E você falava passo a passo como é que é o processo de comunicação social, Daniel? Isso, como é que é o processo de criação de uma causa social. Como a gente tinha falado, então, o primeiro passo é a ideia de mostrar que o problema é concreto. Existe, causa danos. O segundo, que ele é público, ou seja, que não causa dano só para um ou para outro, mas causa dano para uma coletividade. O problema é no nosso bolso, que é o órgão do corpo humano que a pessoa mais sente, né, Exato. Daniel? Terceiro? O terceiro é mostrar a solução, a viabilidade. Que é possível. É possível. E esse terceiro, que é um dos que, como eu falei, a gente identifica como um dos mais problemáticos em muitas campanhas de prevenção, porque igual você falou, o problema de fumar existe. O problema do fogo de artifício existe. A gente consegue provar ele mais fácil. A gente consegue mostrar que ele é algo social. Mas como mostra a viabilidade dessa solução? Porque muitas vezes as pessoas perdem um pouco a esperança. Elas acham que o outro não está fazendo. As pessoas estão anestesiadas, estão insensíveis insensíveis, principalmente por causa da repetição e pelo número de causas que nos chamam a todo momento. Banaliza, né? A gente é chamado a se mobilizar o tempo todo pelas redes sociais. As redes sociais, você entra no Facebook, você entra no Twitter, você vai ter uma série... Todo mundo está querendo te vender um pedacinho do céu para você. Todo mundo quer que você faça algo naquele momento para uma causa muito importante. Isso desensibiliza um pouco as pessoas. E um problema grave também é que muitas vezes as pessoas não veem o resultado das ações que elas estão fazendo. E isso é uma das questões mais graves na prevenção. Faz 16 anos que estou batalhando aí nessa causa, Daniel. Na prevenção é extremamente complicado, porque como que você prova para a pessoa? Muitas vezes ela vai falar, não aconteceu nada, eu preveni, não deu muito resultado. Você provar que algo funcionou é fundamental. Então, uma campanha de dengue, não basta só você falar, pessoas, vamos fazer os 10 minutos contra o Aedes aegypti. Não, você tem que provar que outras pessoas estão fazendo e mostrar os resultados daquilo. Então você tem que falar, olha só o que você ganhou com isso, o que trouxe de ganhos. Mostrar que as pessoas estão vivendo muito mais, né? A partir, talvez, dessas ações que nós fizemos ao longo desses anos. Exato. Quem sabe nós vamos estar contribuindo para que as pessoas, aos 70 anos, vão estar vivendo muito mais no futuro, né, Daniel? E com qualidade de vida, né? Um argumento importante é a qualidade de vida. Viver mal também, que adianta, né? Eu também concordo. Chega umas certas horas que o sujeito parar de fumar já não adianta mais nada. Porque muitas vezes as pessoas vão virar e falar, olha, eu fiz prevenção direitinho. Durante vários anos eu preveni uma série de doenças. E aí chegou lá e tive um acidente de carro. E aí não adiantou a prevenção. Não adiantou nada. Aí você, certinho, coitado do bonzinho, né, Você Daniel? tem que provar para as pessoas que sim, adiantou. Você teve um ganho de qualidade de vida. Como que esse ganho foi importante para você, para as pessoas que te cercam, para os seus familiares e para a sociedade como um todo. Chegamos no quarto ponto já, Daniel? O quarto ponto é justamente esse. Trazer um apelo, um valor superior. O bem da saúde pública, o bem da qualidade de vida. É você falar, olha, isso daqui está atrelado com o seu futuro. Estamos apelando para os altos sentimentos aí das pessoas, né, Daniel? Porque a gente fala muito da mobilização como um processo de etapas. E nisso tem uma ideia meio racional no processo. Só que no fundo, o processo é extremamente emocional. As pessoas, elas se movem pela emoção. Então você se move por uma promessa. A promessa de um mundo onde você tem uma qualidade de vida melhor, onde você não tem esse tipo de doença, onde os seus familiares, aí são muito importantes, onde seus familiares não terão que sofrer. Apelar para as crianças que os bons hábitos possam trazer
um futuro melhor para essas crianças. Eu acho que é um apelo legal, hein? Definitivamente é um dos melhores apelos possíveis. As crianças são sempre... Tem que começar cedo, né? A cuidar da mãe, da gestante, a aconselhar da infância dessas crianças, a boa educação que elas possam ter, né, Daniel? Exatamente. Então aí você já tem um gancho de um valor superior importante. O problema é, igual eu disse, a racionalidade sozinha, sem emoção, não serve. Mas a emoção, sem pensar nesses outros também, nessas outras etapas, ela também fica um pouco prejudicada. Mas eu vejo que os apelos mais aí, apelo mais para sensualidade, é o apelo do sexo, você bota mulher bonita, se tivesse um bando de mulher bonita aqui do nosso lado aqui, elas estariam mais olhando para as mulheres do que para nós, para aquilo que nós estamos falando. O que é um problema quando a gente quando vai falar de mobilização social. Porque o que a gente quer na mobilização social é que a mensagem chegue nas pessoas. No fundo, o que a gente quer é criar vínculo entre a nossa causa e os públicos. E o vínculo mais importante é o da corresponsabilidade. Ou seja, o outro, ele se sentir responsável por aquela causa. Ele acreditar que o sucesso daquilo depende dele. Como que a gente consegue fazer isso é o desafio. Mas quando a gente tem pessoas que são corresponsáveis com aquilo, é aquele momento que a gente chegou no último bloco. Você já tem uma pessoa que vai ser uma mídia. Porque ele vai falar para as outras pessoas. Ele vai contagiar outras pessoas. Uma progressão aí aritmética, de repente vai ser uma progressão até geométrica aí, contagiando principalmente os mais jovens aí, com essas boas causas, né, Daniel? Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer um processo para tentar fazer com que aquela pessoa seja corresponsável, que ela entenda a importância dela dentro desse cenário enorme. Porque os cenários são complexos mesmo. Hoje em dia é muito difícil a gente entender onde a gente se encaixa. O que é a minha ação? Eu, Daniel, uma pessoa normal, o que eu posso fazer? Isso você está me chamando muita atenção. As pessoas que ficam à frente do monitor de televisão, a televisão está ligada, mas não está nem aí, não está nem prestando atenção, ou está mudando de canal ali e nem percebe aquilo. Se nós realmente estamos conseguindo atingir com o nosso discurso aquelas pessoas, né, Daniel? Exato. A gente tem hoje em dia um termo que chama o ativista de sofá. E como que você mobilizar o ativista de sofá é tão importante às vezes quanto você mobilizar o ativista que vai para a rua. Só que a gente não quer que ele fique simplesmente trocando de canal. A gente não quer que ele fique sentado no computador. A gente quer que ele troque, mas que ele veja a nossa mensagem e se torne um ativista. Tem uma ação qualquer. O ativista de sofá, hoje ele é muito importante, principalmente nas mídias digitais. Porque a informação, a visibilidade nas mídias digitais está muito relacionada com o que os outros estão comentando. Então, se você tem os ativistas de sofá comentando sobre muitos assuntos, isso traz um ganho para a nossa causa. Estamos aí apelando para os ativistas de sofá. Daniel, o tempo passou muito rápido, mas eu gostaria de deixar esses segundos finais aí para você colocar o que você acha que deva aí. Mas te agradeço muito a sua presença. Não, eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente estar aqui falando, compartilhando um pouco das nossas pesquisas, principalmente quando a gente está falando sobre esses temas de saúde que são muito ligados, apesar das pessoas não perceberem, com a questão da comunicação e da mobilização social. Opa, isso foi ótimo. Esse foi o professor Daniel Reis, que está conosco aqui no nosso Momento da Saúde, e aguardamos vocês na próxima semana. Momento da Saúde, até lá. Tchau, tchau. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Andam dizendo por aí que o surto de microcefalia está relacionado com a vacinação contra a rubéola, e não com o Zika vírus. Mas será que isso é verdade? É claro que não. Para começar, a vacina contra a rubéola não é aplicada em gestantes. Não faz sentido dizer que a vacina está causando microcefalia se as grávidas sequer recebem essa vacina. A vacina contra a rubéola, que aparece na forma da tríplice ou quádrupla viral, é administrada em crianças com 12 e 15 meses de idade. E em adolescentes e adultos que não foram vacinados na infância, mas não em mulheres gestantes. Em segundo lugar, as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização são totalmente seguras. Se os estados ou municípios acondicionarem vacinas ou medicamentos vencidos, recebem autuações muito graves.
Em terceiro lugar, não há registros de que vacinas contra a rubéola tenham sido utilizadas após o vencimento no país. Pelo contrário, a vacinação contra a rubéola é motivo de orgulho para o Brasil. O Brasil já até recebeu certificado da Organização Mundial de Saúde, considerando a doença oficialmente eliminada do nosso território. Portanto, essa história de que os casos de microcefalia estão relacionados com a vacina para a rubéola é uma completa mentira. Por outro lado, o Ministério da Saúde já confirmou sim a relação do Zika vírus com o surto de microcefalia. Isso só reforça o cuidado que a gente tem que ter no combate ao Aedes aegypti, o transmissor da doença. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade.